foram registrados 610 casos de comunicação falsa de crime. Isso representa que a cada 2 dias foram registradas 3 ocorrências de denúncia caluniosa. Os dados são da Secretaria de Segurança, com alerta de que a denúncia falsa pode acabar com a vida de uma pessoa inocente e atrapalhar o trabalho da polícia. Além disso, é bom lembrar que isso também é considerado um crime passível de punição. Vamos ver. É difícil encontrar quem nunca tenha sido vítima da fofoca. Fala a respeito de comportamento, né? Que é difícil a gente se dar bem com os próximos, daí nesse sentido mais ou menos. Isso, às vezes é o que você faz demais também é motivo de reclamação. Ficou sabendo de alguma fofoca que contaram sobre você? Muita. E aí, como que se faz? No começo ficar chateada, né? Nervosa, depois tentar provar que tá falando a mentira, né? Perguntou que eu tava trabalhando de uma coisa que é feia e era uma coisa que não tinha nada a ver, tipo... Daí me dei mal, né? Porque daí fica a família inteira falando coisas da gente que não são verdades, né? Alguém que inventou alguma coisa, e como eu tenho uma esposa maravilhosa, que eu digo que é a esposa que eu tenho, então não deu-me nada. E foi uma falsa acusação? É uma falsa acusação, com certeza. Esta mulher administra uma das páginas paranaenses mais famosas no Facebook. Ela sabe que na internet, fofoca vira um problema sério. Pede muito respeito entre as participantes. Olha, mas antes de acontecer essa moderação prévia, nós já tivemos até casos de uma esposa expor a amante do marido, a foto da amante do marido, e a menina era menor de idade. Então isso, mesmo a gente, a hora que soube, mas 15 minutos, que estrago que não faz, né? Num grupo de 500 mil pessoas essa exposição. Fofoca que evolui para calúnia e que pode se transformar numa denúncia falsa. No ano passado, uma jovem de Curitiba mobilizou meses de investigação policial após relatar que foi vítima de estupro dentro de uma universidade da capital paranaense. Sabe o que a polícia concluiu? Que ela estava mentindo. Foi só uma versão, foram as versões, né? Cada vez que a gente confrontava, ela modificava algum dado. Então a gente viu que não estava batendo com o que a gente já tinha apurado. Os retratos foram inventados por ela, né? Ela não disse que assistiu alguns filmes, alguma coisa por lá e inventou os retratos. No final ela se mostrou arrependida, falou que tinha problemas emocionais e também financeiros. Mas casos como dessa jovem, infelizmente, não são os únicos. Pelo contrário, os registros de denúncias falsas estão aumentando em todo o Paraná. Só para você ter uma ideia dos números, em 2017 foram registrados 610 casos. Já no ano anterior, de 2016, foram 559. O aumento de 2016 para o ano passado foi de mais de 9%. É como se a cada 2 dias 3 denúncias falsas fossem registradas no Paraná. Esta delegada sabe bem o tamanho do prejuízo que isso representa a outras investigações. Cada vez que uma pessoa faz um registro falso, ela tem que ter a consciência de que está sendo despendido mão de obra da polícia, que é pouca, para fazer toda uma investigação de levantamento desse delito e que, enquanto isso, eu estou deixando de investigar e botar atrás das grades um criminoso que efetivamente praticou um crime. Porque veja como isso é sério. É feito todo um acompanhamento pelo Hospital de Clínicas, pelo Hospital Evangélico dessa mulher por meses. Veja, também eu tenho gasto do dinheiro público aí, porque essa mulher vai ficar sendo acompanhada pelos órgãos, não só o órgão de segurança pública, mas também o órgão de saúde. Quem pratica uma denúncia falsa pode incorrer em 2 crimes: denunciação caluniosa e falsa comunicação de crime. Quem mente pode até ser preso e pegar uma pena superior a 2 anos. Os motivos que levam alguém a mentir sobre outra pessoa para a polícia são muitos. Parte da violência sexual a gente percebe necessidade de fazer aborto, necessidade de tomar coquetel,
né? Porque teve uma relação sexual, às vezes, com uma pessoa desconhecida, e aí fica com medo por não ter usado preservativo, ou com medo de ter engravidado, e aí quer tomar o coquetel, quer tomar a pílula do dia seguinte, né? De uma maneira gratuita, receber todo o acompanhamento. Já tivemos casos em que a pessoa fez isso para chamar a atenção de algum familiar, ou de um ex-namorado, né? Por exemplo, saiu da casa do ex-namorado e fala que foi estuprada porque o ex-namorado não quis levá-la para casa. A gente viu depois, percebeu-se como um pano de fundo possível isso, né? Uma necessidade de chamar atenção. Uma necessidade de justificar uma traição, às vezes, né? Ou de se justificar para os pais, às vezes no caso das adolescentes, das jovens, né? Justificar para os pais o fato de ter passado uma noite, um fim de semana fora de casa. Então vale sempre a dica. Antes de acusar outra pessoa, tome cuidado e tenha plena certeza do que você está falando. Às vezes, quando você está falando mal de alguém, você está dizendo o quê? Eu não estou olhando para as minhas imperfeições, eu não estou olhando para a minha vida, porque eu estou olhando para a vida do outro e estou dizendo que o outro não é perfeito e que talvez eu seja. Então, eu me policio para não fazer fofoca. E tem muito aquela coisa também do WhatsApp, né? Que as pessoas trocam áudios ou trocam mensagens de texto com conteúdo de fofoca, falando da vida alheia. E como as notícias às vezes viralizam, tem pessoas que são até linchadas por uma falsa denúncia. Então, há de ter muito cuidado. E também aquele adulto, porque quando a gente está falando de criança e adolescente, são seres que o psicológico não está totalmente formado. Então, a gente também tem que entender a criança ou adolescente que fez uma denúncia, que de repente ele não está ali com a sua formação psicológica no 100% e tem que saber conduzir e às vezes perdoar e tratar esse indivíduo. Mas falando de pessoas adultas que fazem denúncia intencionalmente, elas também têm que ser esclarecidas e elas muitas vezes são puníveis por lei também. A gente tinha que voltar àquele básico, assim. Como você se sentiria se fosse você, naquele momento, né? Você sem a possibilidade de resposta, né? Que é o que acontece. Então, acho que é uma covardia. Então, o que está faltando hoje em dia é responsabilidade das pessoas. Quem não tem o que fazer, né? Ficar falando mal da vida dos outros. É ruim, né? É ruim.